E é isso aí, galera, uma boa noite pra você. Que bom que você está aí do outro lado da telinha nessa noite de quarta-feira. Que legal poder contar com a sua presença aqui no Pacificador. Seja muito bem-vindo. Quem sabe você esteja assistindo essa live pelo YouTube posterior ao dia que foi realizada. Seja muito bem-vindo você também, segue meus canais que você nunca vai perder nenhum conteúdo que nós, com todo carinho, preparamos toda semana para você, querido telespectador das minhas páginas, ok? Gente, como eu falei, tem como colocar logo, gente? Põe na tela logo pra galera. Isso, obrigado. Um texto me impactou essa semana e é sobre esse texto que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, sobre isso que você está vendo aí na tela. Dá uma olhada aí. Easy way, hard way. No caso da tradução aí é caminho fácil, caminho difícil. Jeito fácil, jeito difícil é o tema do que nós iremos conversar hoje. E eu quero que primeiramente você faça uma análise dessa foto que está aí na sua telinha do seu celular. O objetivo do A é chegar no B. Só que na parte superior aí, o A se trilhou em caminho reto e chegou no B. Já na segunda opção, a parte de baixo da foto, o objetivo do A também era chegar no B. Só que para chegar no B, ele deu muitas voltas. Demorou 10 vezes mais que o tempo necessário, mas no final das contas, alcançou o seu objetivo. Chegou no B também, mas demorou um pouquinho mais, né? Não foi como a primeira opção ali de cima, mas a opção 2, olha a diferença do tempo, do empenho, do trabalho, da demora, enfim. Tudo difícil, tudo complicado. Essa foto traduz o que é do jeito fácil e o que é do jeito difícil. O que é um caminho fácil, o que é um caminho difícil. Primeira característica que eu quero falar para vocês é que pelo caminho ser fácil, não significa que esse caminho seja um atalho. As pessoas têm essa preconcepção errônea, na minha opinião. Não, o caminho tem que ser difícil. Se não for difícil, está errado. Se for caminho fácil, é atalho. Vamos quebrar esse conceito já no começo desse pacificador hoje? Não significa que o caminho fácil seja um atalho. Sabe por quê? Porque eu aprendi nessa madrugada, ouvindo o pastor Lucinho, algo assim que mexeu muito comigo. Deus não se agrada que você caminhe, aprenda ou vá pelo caminho difícil ou pelo jeito difícil. Você sabia disso? As pessoas colocam a consequência das suas más escolhas como se isso fosse uma vontade de Deus para as suas vidas. Eu quero que você se liberte disso nessa noite. Quebre esse conceito errado para a sua maneira de viver. Tem pessoas que vivem de um jeito tão difícil, vivem igual o desenho que eu mostrei ali, ó, fazendo voltas e voltas e voltas, sendo que elas poderiam trilhar um caminho reto até o ponto de chegada. Mas elas complicam, elas invertem, elas andam, elas dão a volta e chegam, sendo que alguém sai do seu ponto, como a linha do pacificador aqui, ó, e chega no ponto de chegada num caminho reto. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, você que está me assistindo? Não acredite, não pense assim. Se o caminho é fácil é porque é atalho. Não. Atalho é um desvio da rota, que você pode ou não chegar no seu destino. O caminho fácil não é um atalho. O caminho difícil não é um caminho errado, entendeu? Ele é um caminho que você perde o seu tempo, demora mais para chegar. Por que não é o caminho errado? Porque o caminho fácil chega no objetivo. O caminho difícil chega também, mas ele vai exigir muito mais empenho, paciência, suor, sofrimento, reclamação e etc e tal. O versículo que me impactou, e é sobre ele que eu quero falar nessa noite, ele se encontra em 1 João 1, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você que é leitor ou não assíduo da Bíblia, mas você que pratica a sua fé em Jesus Cristo, você que tem uma religião, você que não tem uma religião, mas você que acredita em Deus e até mesmo para você que não acredita em Deus, esse é um texto interessante para nós analisarmos hoje.
A minha maneira de ler a Bíblia, gente, ela é uma maneira, quem sabe, diferente da sua. E eu respeito todas as maneiras, mas eu desmonto pedacinho por pedacinho dos textos que eu leio para me tentar entender na integridade do conjunto, do contexto, todos os detalhes que a Bíblia quer me passar dos textos que me chamam a atenção. Existem versículos no meio dos versículos que me chamam a atenção. Parece que eles ficam em alto relevo na Bíblia quando eu vou lê-los. E esse é um deles. Vamos analisar parte a parte desse versículo. Primeiramente, se no entanto andarmos na luz como ele está, quem é o ele dessa frase? Temos plena comunhão com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está falando de Deus. Se andarmos à luz como ele, Deus está, temos plena comunhão com os outros, as pessoas que estão à nossa volta, e o sangue de Jesus, seu Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica, purifica a nós de todo pecado. Primeira frase do versículo é, se no entanto. Esse entanto tem muita coisa, gente. Esse entanto não é uma coisa tão simples como a palavra é de se escrever. Nesse meio tempo, nesse interim, significa no entanto. Vamos dar um exemplo numa frase para você. Mesmo no mundo de escuridão, se no entanto andarmos na luz. Você está entendendo? O no entanto é uma conjunção adversativa. Para os amantes da língua portuguesa, de gramática aí, não são muitos que gostam, né? É um designativo de adversão. Aqui a gente começa a entender. No entanto, é uma oposição, uma restrição. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Uma outra frase de exemplo. Eu quis brilhar e a luz não resplandecia. Ok? Conjunção adversativa. No entanto, se, no entanto, eu amo os ses da palavra de Deus, da Bíblia. E eu amo os no entantos que nós encontramos em vários textos da Bíblia também. Como é que tá? O que é a produção? O volume? Ah, eu não olhei o volume, gente. Vamos dar uma olhada aqui. Tá de boa. Não tá travando aí? Não, né? Tá beleza. É bom olhar agora, porque vai que tá com algum probleminha na transmissão. A gente já vê no começo para não perder a live, né? Não, tá tudo tranquilo, tá ótimo. Obrigado aí pela... Como eu estava falando, para a gente voltar aqui no raciocínio, é necessário ver isso também, né? A parte técnica, som, luz e tal. No entanto, o versículo começa com se, no entanto, nesse meio tempo, nesse interim, entendeu? É uma conjunção adversativa, é um designativo de adesão, é uma oposição. Significa que, para o contexto desse versículo, a situação momentânea para quem o versículo está sendo dirigido, ela gera uma adversidade, uma oposição, uma restrição, contudo, um porém, um entretanto. Por quê? Mesmo no mundo de escuridão, se no entanto andarmos na luz, é uma frase que eu usei como exemplo, ela deixa bem claro que não é a realidade que obriga eu e você a seguirmos um método, a seguirmos um caminho ou tomarmos uma decisão. No entanto, significa, mesmo se eu estiver rodeado de pessoas que fazem de um jeito, pessoas que acreditam em uma coisa, pessoas que só fazem e só têm um padrão. No entanto, eu posso escolher um padrão, eu posso escolher um jeito e eu posso escolher ser diferente no meio das pessoas que escolheram um padrão remoto, um padrão robótico de tomar decisões, de viver, de entender a vida e etc e tal. No meio deste contexto, eu posso ser diferente. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele na luz está. Segunda parte do versículo. Andarmos na luz como ele na luz está. Ele, Deus, eu trouxe outro versículo para você. João 8,12 diz assim, para contextualizar essa segunda frase. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O versículo diz, se andarmos na luz como Deus na luz está. Quando se refere Deus, se refere a Jesus Cristo, se refere ao Espírito Santo,
porque eles são a plena trindade, 3 em 1, entendeu? Deus está na luz. Jesus responde: eu sou a luz do mundo. Deus está em Jesus, Jesus está em Deus. Eles são, entendeu? Essa tríade perfeita que existe no universo. Jesus falou ao povo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se andarmos na luz, como ele na luz está, que é um designativo de adversão e de oposição à realidade que nós enfrentamos hoje no nosso dia a dia, que é de escuridão, eu deixo bem claro que esse ser, no entanto, é uma escolha minha de ser diferente. Esse ser, no entanto, do versículo foi uma decisão que eu tomei em, ao invés de levar uma vida depravada, de pecado, de roubo, de mentira e de tantas outras coisas que geram e são escuridão, no entanto, foi uma escolha particular que eu tive e que eu quis, que era de trilhar um caminho de luz, andar na luz, como meu Deus está na luz. Porém, esta luz é a luz da vida, e essa luz da vida é Cristo. Andar em Cristo, andar com Cristo, andar debaixo desta luz é uma escolha particular. É uma escolha que uma hora ou outra na sua vida você vai visualizar. Se você já tomou, se você não quis, ou que você precisa. Isso é uma hora ou outra da vida, isso vai acontecer. Independentemente de quando, se vai ser amanhã, eu não sei, hoje, daqui 20 anos, sei lá, mas isso vai acontecer com você uma hora ou outra da sua vida. Você se deparar com a realidade da luz de Cristo e que essa é a única luz que produz vida para a humanidade. E você vai precisar entender se você está, como eu estou aqui, debaixo dessa luz que ilumina, ou se você está vivendo na escuridão que o mundo proporciona para aqueles que não procuram a luz de Cristo. Andarmos na luz como ele na luz está é uma opção. Você pode escolher não andar na luz de Cristo, mas você pode escolher andar nela. O que acontece com quem escolhe andar na luz de Cristo? Temos plena comunhão uns com os outros. Eu me perguntei quando li esse versículo ele é completo. Ele diz assim, né? Se, no entanto, andarmos na luz como ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros. Aí eu me perguntei quando eu estava estudando essa palavra para trazer hoje essa reflexão aqui para vocês. Por que foi falado sobre pessoas? Por que não foi falado sobre riquezas? Por que não foi falado como uma consequência positiva do ato escolhido, nesse ato de adversão, de oposição, de restrição, que é o no entanto, de você escolher viver na luz no meio de um mundo de trevas? Por que a recompensa no versículo não foi dinheiro? Saúde não foi, sei lá, riquezas, outras coisas. Família, casamento, sei lá. Mas a recompensa da orientação dada primária nesse versículo é: se andarmos na luz, como Deus a luz está, essa luz que é Cristo, essa luz que produz vida, nós teremos plena comunhão uns com os outros. E aqui eu quero trazer um ponto-chave de jeito fácil e jeito difícil de viver. Hoje, quem sabe você que está me assistindo possa se perguntar: por que as coisas só dão errado para mim? Por que na minha vida tudo é tão difícil? Eu já ouvi pessoas falando isso. Robson, eu não entendo por que na minha vida tudo é do jeito difícil. Por que para mim as coisas são do jeito difícil? Por que para mim parece que tudo é do jeito difícil? Se até hoje, nessa noite, você procura essa resposta, calma, espera aí, fica aí na live. Aguenta esse pouquinho que eu vou estar aqui com você. Não estou aqui falando de mim, estou falando aqui do que a palavra de Deus nos revela. Deus tem a resposta para essa tua indagação constante. Por que essa dificuldade nas coisas? Parece que tudo para mim é do jeito difícil, parece que tudo para mim é mais difícil do que é para os outros. Parece que para os outros as coisas são mais fáceis. Parece que os outros que levam uma vida torta, errada, de pecado, de erro e tal e aquilo, as coisas acontecem para mim que tento fazer a coisa certa, não acontece.
Aí, esse versículo com essa entonação inicial, ele dá uma ideia de uma explosão aqui de recompensa. Mas ao nosso coração, quando lemos a prerrogativa que ele nos impulsiona, sabe, e nos desafia, a gente vai ver a recompensa. E essa recompensa, ela parece que não é o padrão que nós esperávamos. Se, no entanto, nós andarmos na luz como ele na luz está, nós vamos ter o quê? Riquezas? Nós vamos ter o quê? Ferrari? Nós vamos ter uma igreja? Nós vamos ter o quê? Bonança? Não. Se, no entanto, saímos da realidade abusiva do pecado que nos tenta tirar de Deus, nós, no entanto, escolhemos confrontar isso e escolhemos andar na luz como Ele está na luz, Deus, teremos o que, gente? Teremos plena comunhão uns com os outros. Se essa recompensa está tão latente nesse versículo, ligou uma luzinha de alerta no meu coração, na minha mente, e falei, peraí, mas se a Bíblia está colocando essa conquista, essa realização como prêmio dessa escolha, existe uma grande importância em ter comunhão com os irmãos. Peraí. Gente, isso são chaves que se abrem. A gente está desmontando esse versículo para entender realmente o que ele quer passar para mim e para você hoje. Aí você que leva uma vida do jeito difícil e acha que isso agrada o coração de Deus, espera aí, não agrada. Deus não se agrada de você viver uma vida difícil. Deus não se agrada de você ter uma vida do jeito difícil. Você viu a foto que eu pus aqui no começo como tema de hoje, ó? Você precisa chegar no ponto B, você é a letra A ali. Tem pessoas que seguem e chegam. E tem pessoas que vivem essa segunda opção aqui, ó. Esse emaranhado, onde envolve relacionamento infeliz, casamento com traição, nome com restrição, pessoas traindo, carro estragando, tudo dando difícil, um caminho difícil. Parece que tudo é difícil de se trilhar. Eu trago uma resposta hoje para você, que quem sabe você nunca parou para esse ponto, para olhar para esse ponto de análise. A Bíblia nos revela o porquê que nós estamos trilhando um caminho difícil. Por que para nós as coisas estão sendo do jeito difícil? E está nesse texto. Presta atenção comigo. Se, no entanto, andarmos na luz como Ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros. Vamos falar disso. Como anda a sua comunhão? O que é comunhão? Harmonia. O que é harmonia? Mesmo sendo instrumentos diferentes, eles em harmonia produzem a mesma nota. Entendeu? Mesmo a primeira corda do violão sendo fininha e a sexta corda sendo grossa, bem mais grossa, se você fizer o mesmo acorde em harmonia, eles vão traduzir o mesmo som, a mesma melodia. Isso é pegar coisas diferentes, que pensam diferente, coisas, pessoas, objetos, enfim, que pensam de um jeito diferente, que foram criados de maneira diferente, mas por uma força maior, conseguem trabalhar, viver e fazer as coisas em harmonia, em comunhão. A primeira coisa que eu percebo é que se eu não ando na luz de Cristo, eu tenho dificuldade de ter amigos. A primeira coisa que eu percebo aqui é que se eu não ando na luz de Cristo, amizade para mim já é uma utopia. Ou pessoas que eu possa confiar. Se eu não sou iluminado pela luz de Cristo, que o versículo fala que é vida, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz o quê? Da vida, em João 8,12. Se eu não tenho essa luz, eu tenho dificuldade de ter amigos. Outra coisa, se eu não tenho a luz de Cristo, eu não tenho comunhão com os amigos. Outra coisa pior, porque os outros não são só os amigos. Os outros não são família, os outros são as outras pessoas. Aquela que, quem sabe, está num contexto C da sua vida, né? Nem no B, no contexto C. Tem pessoas que não conseguem ter comunhão com os outros, porque a luz de Cristo não iluminou suas escuridões ainda. Mateus 5,23 é a resposta para a sua indagação. Quem sabe para minha indagação. Por que para mim é tão difícil? Por que as coisas sempre são do jeito difícil para mim? Como assim, Robson? Não entendi. Não, eu estou numa vida torta, tudo errado, e eu escuto o padre Fábio de Mello, numa pregação dele, falar uma mensagem tão bonita. Eu retorno para a igreja, converso com o meu padre local,
confesso meus pecados e eu tento tomar um rumo na vida cristã, católica, apostólica romana, né? Ou você é de outra igreja, você é da Assembleia de Deus, como eu sou. Você vai e fala, não, chega dessa vida torta, pelo amor de Deus, eu vou voltar para a igreja. Conversa lá com o pastor, já entra em comunhão, cada igreja tem um estilo, né? Já volta a tocar lá no grupo que você tocava, participar da ceia. Beleza, ou você é adventista, vai falar com o seu pastor, não importa a religião, o que importa aqui é a tua decisão. Voltar a atuar, voltar a servir a Deus, indo na igreja, né? Aí você pensa, não, a minha vida tá torta, minhas amizades tá tudo arrebentado, minha vida financeira tá um caos, mas agora eu vou pra igreja, e lá na igreja vai dar tudo certo. Lá na igreja não vai ter ninguém falso. Lá na igreja ninguém vai mentir pra mim. Lá na igreja ninguém fala de dinheiro. Tá o símbolo em cima ali, obrigado, produção. Lá na igreja vai ser perfeito. Lá na igreja tem pessoas igual você. Lá na igreja tem imperfeição igual lá fora. Lá na igreja tem pessoas errantes tentando acertar, igual você. Não crie essa ilusão. Sabe por quê? Porque aí você vai para a tua igreja, aquela que você gosta, aquela que você sempre foi, quem sabe, aquela igreja que você... Ou aquela igreja nova que você está buscando para ver se muda as coisas, e as coisas começam a ser difíceis de novo. Parece que a engrenagem enrosca e não vai. E o que você vai fazer por primeiro? Vai culpar a igreja. Vai culpar o líder de jovens, que é barbudo, usa uns boné loucão. Vai culpar isso e aquilo por quê? Porque você ainda não conseguiu visualizar por que a tua vida é esse caminho aqui, ó, da opção 2 aqui de baixo, terrivelmente difícil, complicado de trilhar. Tudo pra você é esse emaranhado na sua vida. Não é a opção 1. Tudo pra você é complicado, tudo pra você é mais difícil. E você ainda não percebeu o porquê. Eu vou ler pra você agora. Se andarmos na luz, se no entanto andarmos na luz, como Ele, Deus, na luz está, nós teremos plena comunhão com os nossos irmãos, com os outros, com as pessoas. Mateus 5:23 diz assim, portanto, se você... presta muita atenção nessa hora. Eu quero trazer uma chave de entendimento para você nessa noite. Sabe, um destravar de gatilho, uma abertura da tua visão espiritual, dos teus ouvidos, que a palavra de Deus proporcionou para mim, e eu quero que esse versículo proporcione isso para você nessa noite. Esse é o objetivo de eu tirar o meu tempo da minha vida para estudar esse versículo, estudar esse texto, trazer isso como alimento para você e para sua alma nessa noite. É um destravar de gatilhos essa palavra dessa noite. Escute. Se andarmos, no entanto, na luz, como Ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros. Mateus 5:23. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, vírgula. O que é oferecer no altar a sua oferta a Deus? O que é altar? O que é oferecer? Vamos entender. O que é oferecer a sua oferta no altar de Deus? É você tomar a decisão de voltar para a igreja. E lá você tentar fazer o correto, né? Na sua oferta, começar devagarzinho, dar o dízimo, que às vezes é mais difícil, não tem esse princípio dentro do seu coração. Começa a participar de um grupo ou outro, e aí as coisas dão errado. Trava, não dá certo e você não entende. Tá aqui o porquê. Eu vou voltar a falar. A recompensa de andar na luz poderia ser outra coisa nesse versículo. Mas Deus fala sobre que a recompensa de andar na luz de Cristo é ter comunhão com os outros. Então, se isso é a recompensa desse versículo, é porque é importante. Gente, se é importante, se nós não fizermos, nós travamos o processo. Você entende isso? Se é algo, sabe, indispensável, significa que se eu dispensar esse princípio, as coisas vão travar tudo. E vai tudo se tornar do jeito difícil. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta, valor em dinheiro, sei lá, louvor, tocar violão, participar da missa, ir ajudar o padre, ajudar o pastor, estar lá adorando a Deus, fazendo, entregando a sua oferta de adoração a Deus, que pode ser inúmeras coisas, não só dinheiro, mas o seu tempo, a sua vida, a sua dedicação. E entanto, qual que é o tema? Nesse designativo de adversão, nessa oposição à sua vida que você vivia, nessa restrição ao pecado, nesse porém, nesse contudo, nesse entretanto, todavia. Escute, você lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você. Sabe o que você tem que fazer? Versículo 24.
de Mateus 5. Deixe a sua oferta ali, na frente do altar. Olha que coisa pesada. Deixe. Pega o que você estava fazendo e deixe na frente do altar. Deixe lá na sua igreja, lá onde você está trabalhando, onde você voltou a seguir a Deus. Deixe. Não é para quebrar, não é para jogar fora, não é para queimar, não é para desistir. É para você parar de fazer por um momento. E vá logo. Não é daqui um ano, não é daqui depois que você melhorar, depois da terapia. Não. Vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois, volte e ofereça a sua oferta a Deus. Tem muita gente que está num caminho diferente do que ele vivia. No meio da escuridão que era o seu mundo, ele tomou a decisão de, no entanto, andar na luz, tentar andar na luz, que é Deus, como Deus está na luz. Só que na hora de fazer a sua oferta, na hora de cultuar, na hora de tentar levar uma vida diferente, você está vendo que as engrenagens estão travadas e nada dá certo. Está do jeito difícil de chegar no seu objetivo. Por quê? Porque quem sabe, você não lembra. Mas lá no seu coração, agora, Deus vai fazer você lembrar. Tem alguma coisa. Mas é que eu não tenho nada com ninguém, Robson. Não é isso que a Bíblia fala. Eu vou ler de novo. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão, o outro, tem alguma queixa contra você. Não é você ter uma queixa dele. É ele ter uma queixa de você. Não é por uma coisa que ele fez por você. É por alguma coisa que você fez a ele ou ela. Se você lembrar que fulana tem uma queixa contra você, tá triste com você, tá magoado com você, tá com raiva de você, não consegue olhar você, tá se prejudicando por causa de você, se você lembrar disso hoje nessa pregação, nessa reflexão, pare tudo que você está fazendo agora. Tudo. Por um momento, você vai largar tudo. A Bíblia te dá uma direção hoje, para que a sua vida mude. Saia do modo difícil para o modo easy hoje. Pare tudo que você está fazendo e vá logo fazer as pazes com o seu irmão, com o outro que é referido nesse versículo. Depois, volte e ofereça a sua oferta a Deus. Querido, querida que está me assistindo nessa noite, Deus não recebe a sua oferta se o seu irmão estiver magoado com você. Robson, mas eu não devo. Não tem problema, vai lá e faça as pazes. Não tem como ir para o céu com alguém que quer que você vá para outro lugar. Não tem como você chegar no céu e encontrar quem está de mal com você e falar, opa, tudo bem, que bom que nós viemos nós dois aqui para o céu, né? Vamos acertar as pazes, vamos acertar as coisas. Isso não acontece. Isso tem que acontecer aqui, agora. Se quem sabe você até hoje não entendeu por que é tão difícil viver. Por que as coisas para você estão sendo tão difíceis já não faz pouco tempo. As coisas não andam. O conselho da palavra de Deus para você hoje é o seguinte. Deixe a sua oferta aí. Pare tudo agora. E vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois você volta a oferecer a sua oferta e Deus vai receber a tua oferta e o teu jeito hard, difícil de viver vai se tornar easy, vai se tornar fácil de chegar ao objetivo. Qual que é o final desse texto? Se eu, no entanto, escolher andar na luz como Deus na luz está, eu vou ter plena comunhão com os meus irmãos. Só depois de, no entanto, eu enfrentar a escuridão que me cerca e aprender a ser luz e andar na luz com Cristo, se eu tomar essa decisão, eu vou começar a ter comunhão. Por quê? Porque eu vou largar o que eu estou fazendo e eu vou lá pedir perdão. Eu vou largar o que eu estou fazendo e eu vou lá fazer as pazes com aquela pessoa que está triste, chateada comigo. Vou fazer isso. Esse é o mandamento. Depois que eu fizer isso, depois que eu cumprir esse mandamento, que está escrito aqui nesse versículo, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, vai me purificar de todo o meu pecado. Você entendeu que pedir perdão não é somente
pedir perdão? Você entendeu que para limpar pecados não é só olhar para Deus e falar: Deus, eu bati, dei um tapa na cara daquela pessoa e eu me arrependo, Deus. O Senhor me perdoa agora desse pecado. Não. Quem sabe a sua oferta não esteja sendo aceita e você até hoje não entendia por quê. Mas hoje esse versículo está te mostrando por quê. Quem sabe as coisas andam tão difíceis e você não entende o porquê que nada dá certo. Você não entende por que as portas sempre parecem estar fechadas. Por que o seu relacionamento não anda, seus filhos não obedecem, teu trabalho não evolui, a tua vida não cresce. É porque falta você largar tudo por um momento e ir fazer as pazes com quem você magoou. E fazer as pazes com aquela pessoa que está chateada, magoada, triste com você. Depois que você fizer isso, através da luz dessa palavra que você está ouvindo hoje, que não vem de mim, que vem de Deus, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, vai purificar você de todo o pecado. Sabe o que é purificar? Purificar é livrar de manchas morais. Sabe o que é manchas morais? É o conjunto de valores que Deus respeita em você. Existe um conjunto de valores que não é negociável com Deus. Existe um conjunto de valores que Deus não negocia. E se você não cumprir esses valores, Deus não se agrada. Você entristece o coração de Deus. E você fala assim: Robson, mas eu estou a reflexão inteira pensando em alguém e graças a Deus não tem ninguém que eu tenha que pedir perdão. Não tem ninguém que eu saiba que esteja chateado comigo. Que benção. E Deus? Como anda a sua postura em relação aos mandamentos que Deus nos passou para você, em relação aos conjuntos de valores que a palavra de Deus não exige, mas te dá como opção de vida de santidade? Como será que Deus está com você hoje? Será que Deus está feliz comigo, Robson, o pacificador? Será que Deus está contente do jeito que eu estou levando a minha vida? Será que Ele está contente comigo? Ah, Robson, mas Deus não exige perfeição de ninguém. Claro que não, mas exige intimidade. Entendeu? Deus sempre, desde o tempo de Adão e Eva no jardim, quer conversar conosco, quer ter intimidade conosco, quer ter diálogo, quer que você lembre dele, quer que você tenha uma amizade com ele. Deus sempre quis e quer estar perto da sua criatura, dos seus filhos. E o único jeito para ele perdoar os nossos pecados é nós termos comunhão com os irmãos. E para termos comunhão com os irmãos não dá para viver na escuridão. É uma decisão. No entanto, de tudo que acontece, você escolher ser luz. Como é que você consegue ser luz? É andar na luz que é Cristo. Iluminou a sua vida, você tem comunhão com seus irmãos. Você vai lá e vai pedir perdão. Você vai lá e vai falar: eu quero fazer as pazes, pelo amor de Deus. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o dia de amanhã. Vamos resolver isso de uma vez? Ah, mas eu nem me lembro, mas eu me lembro e eu quero pedir perdão. Quero te perdoar, se for o caso, se você que me magoou, mas resolver essa pendência de uma vez, para que Deus possa receber a tua oferta. Quando Deus recebe a oferta, essa linha que está toda emaranhada, ela é esticada e você segue reto para o objetivo que você precisa alcançar na sua vida. O que é purificar? É livrar de manchas morais. Os seus conjuntos de valores precisam ser limpos e purificados pelo sangue de Cristo. Esta é a mensagem que eu trago nessa noite para você. Eu sei que quem sabe você esteja me assistindo posterior ao que foi gravado, mas eu tenho certeza que essa palavra não vai voltar vazia. Ela encontrou morada aí no seu coração. Não é coincidência, quem sabe, você ter tirado alguns minutos hoje dessa noite para escutar e assistir essa reflexão. Guarde essas palavras no seu coração. Se você não entendia por que estava tão difícil, esse texto acabou de contar para você qual é a solução para esse grande problema que até hoje você carregava com você. Aí eu pergunto, o que você vai escolher hoje? O jeito fácil ou o jeito difícil? Deus quer que você escolha o jeito fácil. Deus abençoe sua vida, uma excelente semana. Convido um amigo, quarta-feira que vem, a partir das 21 horas, eu estou de volta aqui no Pacificador e eu conto com a sua presença. Convida alguém, faça como a Cleuzinha fez, marcou as amigas aí para assistir. Semana que vem, Deus tem mais uma palavra pro seu coração no Pacificador, tá bom? Deus abençoe, gente, ó. Beijão no coração. Se Deus quiser,
Quarta-feira estamos de volta. Deus abençoe. Tchau, tchau. Sinto-me grato, privilegiado, mas ainda preciso deixar trancada a porta desse calabouço. Temo que os grunhidos e gritos invadam a superfície da visibilidade alheia. Seria meio trágico pra eles, só pra eles. Porque a escuridão do interior não influencia a luz que eu deixo brilhar. Deve ser por isso que eu deixo rolar. Deve ser por isso que eu deixo passar. Meus raios de sol, meus amores, minha respiração, meu amor. Tudo que eu tenho, tudo que sou.